Thaisa, a bola está com você, você pode começar. Tá bom. Meu nome é Thaisa, vocês sabem. Eu sou do PIBID e tudo mais. E vou falar sobre estudos de lição em matemática. Basicamente sobre esse livro, que foi feito por duas coordenadoras que são professoras e doutoras. A primeira é a Maria Alice, que é doutora em matemática, história da matemática. E a segunda é a Júlia, que é doutora em matemática pura e aplicada. E esse basicamente é o primeiro de uma série de experiências que elas escreveram, ou seja, é o primeiro livro, que elas fizeram várias experiências e essa é a primeira. No caso de estudo de lição, que é basicamente o método japonês que determina a pesquisa da prática do professor com o objetivo de aperfeiçoar sua abordagem pedagógica. Ou seja, tem como objetivo melhorar e facilitar a aprendizagem tanto para o aluno quanto para o professor. E como funciona? As aulas são elaboradas por grupos de professores a partir de discussões, reflexões em conjuntos e depois são aplicadas e em seguida discutidas e reconstituídas pelo grupo. E isso é feito em etapas. A primeira etapa é planejamento. A Amanda já deu um enfoque geral de tudo, mas eu vou relembrar com vocês aqui. Que basicamente eles focam nos objetivos, no tempo de aula, em questionamentos que podem ser feitos pelos alunos, e é tudo feito no planejamento. Tudo que pode acontecer na aula, eles planejam antes, e é tudo feito nesse planejamento. E depois a execução, que é a própria aula dita. Então, todos os professores vão observar as aulas, sem ter nenhuma influência, sem falar nada, sem interagir. E um professor que escolhido vai dar a aula, e assim eles vão observar e ver se o planejamento deu certo. E a terceira etapa é a reflexão, que aí eles vão ver se teve algum erro no planejamento na hora da execução e o que pode ou não mudar. E esse ciclo pode, se não foi totalmente eficaz, pode acontecer várias vezes. Então, se não teve sucesso, ele vai ter outro planejamento com outro professor, outra turma, vai ter outra execução e outra reflexão e assim por diante até ficar 100% eficaz e ficar 100% bom. Vai ficar péssimo assim. O grupo era composto por 17 pessoas de professores constituídos de formação continuada na matemática de terceiro ciclo e quarto ciclo. Aí foram 8 encontros. O primeiro e segundo encontro foi para estudar os métodos do estudo de lição, a resolução de problemas e a prática do ensino da matemática. O terceiro, quarto, quinto e sexto foi para selecionar o problema do café com leite, que eu vou explicar para vocês já o que é, e realizar os planejamentos, as discussões, estratégias, soluções e tudo que precisa ser elaborado. E o sétimo foi a execução da aula, que foi feito tudo no planejamento, e depois eles avaliaram o que aconteceu na aula e o que aconteceu para isso ser importante, as dificuldades e tudo mais. A gente começa o planejamento focando no público-alvo, que eles escolheram alunos, no caso, de 8º ano para aplicar o método. A aplicação foi na aula do tempo de 100 minutos e os objetivos eram os seguintes: desenvolver nos alunos a capacidade de ensino, a capacidade de resolução de problemas matemáticos, promover a autonomia de pensamento e liberdade de expressão das ideias matemáticas, conhecer diferentes estratégias matemáticas, possibilitar e estimular a oralidade, interação e capacidade de argumentação dos alunos. E, além disso, foi definido várias coisas para o planejamento dar certo. Definiu-se que o problema, que eu vou mostrar para vocês, vai ser entregue no começo da aula, que os alunos serão divididos no máximo em 3 grupos, 3 alunos por grupo, onde um aluno teria que ler um problema individual e depois um aluno teria que ler em voz alta para fixar. Basicamente o que a gente fez fazendo um negócio de funções, que dividiu tudo bonitinho. E seria verificada a compreensão do aluno pelo professor, que ia passando de mês em mês, mediando, vendo dúvidas e tudo mais. Cada solução que o aluno vai ter. E o professor não deveria responder os próprios questionamentos, ao contrário, ele deveria dar tempo para os alunos refletirem.
esse é o problema café com leite. É bem grande e eu tive que ler umas 3 vezes pra raciocinar. Porque ele é um problema mal estruturado. Ou seja, ele é um problema que a gente vai ler e não vai ter um raciocínio direto. Como uma equação de segundo grau que a gente já sabe que vai usar Bhaskara. A gente tem que pensar e raciocinar e ver, e tem várias soluções para ele. E eu vou ler para vocês. Suponha que você tem uma xícara cheia de café do respectivo e saboroso líquido negro e um copo alto de leite cheio de leite, cerca de 6 vezes o tamanho da xícara. Mergulhe uma colher de chá na xícara de café e despeje seu conteúdo no copo de leite. Depois volte a mergulhar a mesma colher do copo de leite que agora tem a mistura e devolva a xícara de café. Completada essa operação, qual dessas afirmações está certa? Primeira, há mais café no copo de leite do que leite na xícara de café. Há tanto café no copo de leite quanto leite na xícara do café. E há mais leite na xícara do café do que café no copo de leite. Eu não entendi. Deixa eu ler de novo. Eu li várias vezes pra raciocinar. Eu penso com caneta. Eu acho que é o primeiro. Eu acho que é o primeiro. Mais café no copo de leite do que leite na xícara de café. Eu também achava. Ou acho. Ou não sei. Acho que isso é uma foto. Eu vou jogar primeiro, né? Eu fiquei um tempão pra ler e falei, não, vou ler de novo, vou conseguir entender. Porque é bem... Interpretação de texto, não tem nada com matemática mesmo. Digamos que sim. Digamos que sim. Mas, tipo, a parte difícil. Não, mas bem pouco de matemática. Assim. Dá pra resolver de vários jeitos, entendeu? Dá pra resolver de vários jeitos. Não é você ir lá e falar assim, isso aqui tem que fazer isso. Dá pra ver várias formas. Então é bem interpretação mesmo. E tem palavras que podem dificultar, né? Várias coisas aí. Inclusive eu vou falar sobre elas, que talvez vocês estejam. Mas não faz diferença. Não faz diferença. Vai ter que continuar o leite lá e o café lá. Mas você sabe o que você sabe. Mas você sabe o que você. A colher que você pegou, botou em uma e botou em outra. Você sabe que colocou uma quantidade lá, que é uma colher de chá. Tanto de café foi de pão. Então, mas é a quantidade da colher. Não importa. Tem coisas ali que não importam, entendeu? Podia ser direto na pergunta. Eu fiz. Não. Não tem. Tem palavras que dificultam. Eu vou falar sobre elas depois, ó. Várias palavras, tá vendo? Várias. Eu voto no 1. Não, acho que eu vou tamanho do fundo, mas esse tamanho não é a sociedade participar. Poderia ser um pouco. Mas é legal você saber o resultado, né? Veja vocês sofrendo. Os 3 atos, pô. Os 3 atos. A gente tá aqui. Eu vi aqui dando todo mundo. Faz mal sobre conhecimento não trivial. Não é não. Se eu parar pra ler de novo aí, acho que de um tempo eu vou ficar pensando que nem idiota.
Ele vai fazer vários desenhozinhos. Ele tá fazendo conta. Esse professor chinês? Não, ele tá usando um das resoluções que eu vou mostrar. Não pode usar cálculo de café e leite. Ô, Beto, não pode usar cálculo avançado, a gente não chega nesse nível. Não tô usando cálculo avançado. Tá usando equação. Pera lá. Não, porque deixa eu... Matemática não pode estar associada. Pega o integral desse. Não, Vai saber o volume dele? Aí há mais café no copo de leite. Há tanto café no copo de leite quanto no... no copo de café. Eu quebro a caneca que acabou essa mesmo. Vou beber tudo, bebo os dois, não tem importância. É tudo misturar. Há mais café no copo de leite do que na xícara de café? Boa pergunta. Boa pergunta. E ele não diz qual é o tamanho da colherzinha aí, né? Não, colher Pode de ser. chá. Colher Há tanto de chá. café no copo de leite quanto na xícara de café? Ele fala o tamanho da colher. A colher de dá Não. Há mais leite na xícara de café? O quê? Há mais leite na xícara de café do que no copo de leite? E aí, Carol, como aí? 1, 2 ou 3? 2, não. Ninguém tá lá. Ninguém tá lá. Há mais café no copo de leite? Eu acho que é um, mas eu não tenho certeza não. Como que é aquilo dessa coisa? Um pouquinho. Essa questão de maluco pode melhorar pra isso. Não, eu tô desenhando só. Ou ultimamente também pra ficar você, provavelmente. Estava marcado a oradoria que eu fiz, eu estava fazendo. Você está fazendo gráfico? Eu tô fazendo um gráfico. O Beto tá Não, fazendo calma, eu tô gráfico. quase acabando. Mais um segundinho. Ok. Matemática não é. Quanto tempo? A você volta, quando você pega a xícara de volta, não, quando você pega a xícara de volta, tem café e leite, tá certo? Isso eu pensei também. Aí você joga de volta, aí vai ter café com leite nos dois. Então, o experimento é inconclusivo, talvez não saiba. Mas esse Eu primeiro pensei nisso também. vai ser muito mais concentrado. E esse, Mas por que vai ser? Como é que você sabe? porque já tinha muito café. Que ele bebe café, cara. A cara dele bebe café. Eu tenho menos do que uma xícara de leite, menos do que uma colher de leite na xícara de café. Porque a colher que eu peguei tem café e leite. Essa é a lógica. Entendeu? Então essa vai estar muito mais concentrado e esse vai estar pouco concentrado. E um teste inconclusivo. Mas os dois vão ser café com leite. Foi até aí que eu cheguei, vai. Eu também foi Essa foi até a minha que eu cheguei. contribuição. Depois eu desisti. Resolvi tomar um café e leite e deixar a xícara vazia. Exatamente. Essa é a minha decisão também. Se não fossem as resoluções, eu... E aí, gente, o que vocês acham? Aqui eu precisava pensar mais no tamanho da colherzinha aqui, né? Da comparação. Mas para prosseguir eu voto em um também. E vocês? Tá errado. Aí? 2? Tá. Então, eu esqueci de falar, mas esse problema foi basicamente feito para pessoas de 8º ano, porque elas veem café e leite sempre. Se fosse para menos, ou se pessoas não gostassem se os alunos não gostassem, poderia ser suco, refrigerante, então não faz diferença. Então, eles pegaram um problema que está bem no cotidiano deles e tudo mais. Então, aqui são palavras que podem dificultar a gente a resolver o problema. O que mais eles falaram foi do respectivo,
que algum aluno pode perguntar o que é o respectivo, está fazendo referência a quem, que no caso é o café, e outro é o copo cheio. Necessariamente, um copo cheio não precisa estar transbordando, porque se você tirar uma colher de um e botar pro outro, esse copo pode transbordar. É o que eles pensaram para planejar isso. E aí o copo cheio, se você pegar uma colher, você vai transbordar e quando você colocar mais, certo? Só que eles usaram alguém que, uma visita, por exemplo, chegou em casa e pediu um copo cheio. Você não vai carregar esse copo cheio transbordando para a visita. Então, necessariamente, você não vai precisar ter total da capacidade para o copo estar cheio. Então, esse copo não vai estar totalmente cheio. E 6 vezes também foi que entrou mais em conflito, porque pode entrar no conceito de usar ou não 6 vezes. O resto foi básico. E a colher de chá, que é a medida que no caso é a colher de chá e não o chá propriamente dito. Uma pergunta. Esse tipo de análise, elas fizeram antes? Foi antes. Ou... Foi tudo antes. Tudo antes? Tudo antes. Tudo eles supondo assim, eu acho que eles vão perguntar disso. isso, eles vão fazer isso. É tudo antes, tudo feito antes. Essas foram as estratégias matemáticas para solucionar o problema do café com leite. Inclusive, a resposta é a 2. A tanto do Eu café. acho que observações aí nas perguntas também, né? Porque estavam ali, ó. Também tem coisas do Não, sim, mas eles não focaram tanto. Eles focaram mais nessas daqui, porque essas foram as centrais que serão mais aulas. O primeiro foi o uso da porcentagem. Muito bem. Qual foi o raciocínio? É porque ele pegou de um, Colocou no outro. E depois pegou essa mesma colher do outro e colocou nele. despejou tudo de um, botou no outro. Aí eu pensei, independente da quantidade, Exatamente. A colher um vai entrei ser. no outro. Exatamente. Ele não falou de quantidade. Eu não considero mistura também, é isso que eu tava pensando também. Porque quando solução é ele botou, aí misturou. Leite Tem com várias soluções, mas essa é uma delas. copo. Não, pegou uma colher, a mesma colher que colocou no copo. Então quando pegou essa colher, já estava misturado. Então já tinha café e leite. Só que ele não falou de quantidade. Vai ter tanto café quanto. Café no outro. Ele Exatamente. não só de leite. Vamos. É a segunda. Professor, essa resposta aí eu não concordo com essa resposta. É porque... Não, vamos ver a solução aí por porcentagem. Ó, tem várias, olha. Sabe, tem várias mesmo, gente, olha só. Tem muitas soluções diferentes. Vamos lá. É porque ele está supondo que. Mas essa não, vamos voltar no enunciado, A gente nunca vai acabar essa apresentação. Eu não concordei com aquela solução. Porque ele fala 6 vezes o tamanho. O tamanho Mas não faz não tem diferença. capacidade. Mas não faz diferença. Basicamente, o tamanho. O que faz diferença é o tamanho da colher, entendeu? Botar uma colher de xícara De chá. De chá. O que faz diferença é o tamanho da Nesse colher. momento, já misturou e despeja o seu conteúdo no copo de leite. Aí você vai pegar essa colher ali e vai despejar no leite. Então já misturou. O copo de leite já tem café e leite. Exatamente. Então, aí depois volte a mergulhar a mesma colher no copo que agora tem a mistura e devolva a xícara de café. Então você vai pegar o leite com o café do copo e vai botar na xícara. Isso. Então agora na xícara também tem leite de café. Então as duas vão ter leite e café. A mesma coisa. Tem tanto em uma quanto em outra. Mas não fala de quantidade em si. Não fala de quantidade. Fala que tem nas duas, entendeu? Que tem tanto em uma quanto em Tanto outra. café no copo de leite quanto. Exatamente. Não fala que tem mais em uma, tem mais em outra. Fala que tem nas duas, entendeu? Apenas o fato de existir lá. Exatamente. Isso aí, sim, mas. Não é que não quer dizer a mesma quantidade? Exatamente. Não, Quer dizer que tem em uma e outra. Um come no outro. Exatamente. É isso. Ele só falou que Não falou tem quantidade. Essa leitura pra gente que Exatamente. é mais velho, é mais. A gente pensa de outra forma. Acho que pra alguém do 8º ano ele não pensaria como a gente tá pensando. Não, mas olha só. A 1 e a 3, a 1 e a 3 diz assim, tem mais café de Fala de leite. quantidade, Aí a 2 você é influenciado assim, não, então as quantidades são iguais. A primeira é maior, a outra é menor, a 2 deve ser igual, a mesma quantidade. Só que ele nem fala isso. Não, tô falando de tanto em um quanto Quanto no no outro. outro. A mesma quantidade de leite. Não, há café em um e há café da mesma forma que Mas por que eu acho errado isso? Porque quando eu falo que há mais café lá, porque independente do quanto de café eu tenho, quanto de leite eu tenho, a medida é a mesma, né? Colher de chá. Certo?
Então quando eu pego um colher de chá, de café puro, você tem café, botei lá no leite. Então eu botei uma concentração de uma colher de chá no leite. Mas quando eu peguei isso lá, eu já não tenho mais só leite, tenho só café. Então dá a entender que eu tenho mais café no leite do que leite no café. Porque quando eu botei, eu voltei, eu já voltei uma mistura de café com leite. Eu quando li, eu também pensei assim. Eu também pensei assim. Mas depois das resoluções todas que eles fizeram e me provaram várias coisas que não eram. Vamos ver as resoluções. Primeiro cada resolução foi desenvolvida por um professor diferente, então cada um teve a sua resolução. Tudo isso é planejamento. Tudo isso é do planejamento. Tá, Tudo então isso. essas resoluções vão ser de professores. Vão ser dos professores. Vai ter também dos alunos, mas da escolha aqui. O uso da porcentagem. Essa tá perdida, essa vai, continua. Foi o Foi o uso da porcentagem, que aí também deu o mesmo resultado em todas, basicamente. Ao misturar, essa usou número, letra, número no caso, usou quantidade, usou quanto tinha, mesmo você não dando nada. Exatamente, ela supôs. Mas não E deveria continuou. ser 6 vezes mais? Ele Ela ignorou. mas tá. Ela ignorou, ela já colocou como se fosse 6 mais, entendeu? Aí. Tá faltando 50. Tá Aí é falando. com ela. Aí Aí é tava. com ela. Aí botou ao misturar, vieram que da mesma forma a quantidade de café ficou no leite é igual à quantidade de leite que está no café. Não, A outra volta. resolução, volta. meu Deus. 10 ml é a colher de chá. Sobre o teste. Foi essa a resolução. O próximo não dá pra ver porque eu também nem consegui enxergar também. Gente, 10 ml de chá, de café, 10 ml de leite é a mesma coisa. Não é diferença. É 10 ml. Só que a diferença quando ele volta é 10 ml de café com leite. Então, tecnicamente, não é uma quantidade. Tá errado. Vamos todo mundo pesquisar sobre isso que vai. Ela A tá supondo segunda. que o café não misturou com leite depois? Não, ela supôs que supôs. misturou por É. números aleatórios. Exato. Ela tirou isso aí da cabeça. Fato. Tem até, o professor até fala sobre isso, se o aluno perguntar se misturar ou não, o professor fala. Teve um aluno que perguntou, aí professor, e se misturar? E como vai ser? Porque se misturar já vai estar misturado. E o professor falou que não faria diferença, que a resolução ia ser a mesma, de misturado ou não. Sim. Ele falou isso. Aí eu já acho Eu errado. até vou separar pra vocês depois que eu tiro o print e mando pra vocês. Aí a primeira resolução era o uso da porcentagem. A segunda é atribuição de valores numéricos, não dá pra ver muito. Mas no final concluiu que a quantidade de café é igual à quantidade de. Que as duas são iguais. Então tá vendo? São iguais as Então quantidades, realmente são né? iguais. São iguais. Eu acho que não tem A como gente ser aceita. igual. Aí Não tem café. álgebra. Não volta, não. Aí tem álgebra usando. É igual. Pode analisar isso. Quantidade. Eu tentei fazer por aí. aham. For maior Foi do o que eles café, usaram. Você pega essa café. Aí a quantidade de copo, aí depois eles usaram a quantidade de copo, no caso é essa daqui primeiro e depois essa daqui. A quantidade de café igual. Aí no final viram que 1 é igual a 2, então as duas são iguais. Caramba. É bem assim. Deixa eu ver. A outra A é. quantidade de café no copo é... É depois da mistura, né? Se ela conta. Legal como a questão do 8º ano, né, gente? Essa é a parte que eu tô... Não, mas a questão não é isso. Acho que vai formular quando Exato. É porque tem muita coisa envolvida no problema que Não foi. dá o bug na nossa cabeça. Mas a gente tem menos informação do que deveria. Essa questão foi planejada para isso, para dar o problema. A outra é ignorando o. É basicamente a mesma coisa, só que ignora. Foi mal. Só que ignora o 6 vezes mais. Aí coloca 6 vezes mais como se fosse A e um número aproximado. Então a álgebra considerando o copo A vezes o tamanho da xícara.
que é basicamente a mesma coisa, que tudo conclui a mesma coisa. E a outra é usando a analogia discreta. Foi isso que ele usou. Peraí, o que é isso? O que é isso aí? Não tô entendendo nada. Você consegue entender essa analogia? Literal. Sobre... Ó, café, leite, aí tem café aqui, tem leite aqui, tem café aqui. Trabalhou com Mas foi jogando assim, entendeu? os inteiros. Não, umas coisas que a gente aceita. Porque... Enfim. E eles fizeram uma avaliação para dar para os alunos, que tinha como, primeiro, para não ter essa dificuldade todas, eles elaboraram um verdadeiro ou falso. Isso já é para os alunos. Não, isso aí é que eles elaboraram para dar para os alunos, que vai ser entregue no começo da aula. Aí eles elaboraram isso bonitinho e tal. Aí tinha isso de verdadeiro ou falso. E o item primeiro era verdadeiro ou falso, e o segundo era para resolver o problema individualmente. A aula em si. Vocês já viram um planejamento com esse nível de detalhe? Tem muita coisa. Peraí, esse negócio de verdadeiro ou falso, primeiro eles deram a questão. Eles deram a questão, deram o primeiro enunciado de verdadeiro ou falso e o segundo para resolver a questão. Para encaminhar eles a... Não, para escolher, no final para eles escolherem um, dois. Não, dá para escolher tudo, para fazer as duas. Só pode repetir sua pergunta agora que eu não entendi? Assim, vocês já viram um planejamento nesse nível de detalhe? Você, por exemplo, identificar que a palavra respectivo poderia ser um problema, e aí uma das primeiras questões que você passa para o aluno é se ele tem consciência de que o respectivo se refere ao café. Então, assim, ele já antevendo um problema, e antevendo um problema já faz uma questão... Pode prosseguir? Quando de aula do meu trabalho, eu não sei se tem esses detalhes, mas porque tá em inglês eu não entendi muito bem. Mas eles colocam comentários e coisas que podem acontecer. Não assim, exatamente. Não, mas eles fizeram também o negócio do copo cheio. Aconteceu. Então, aí foi a aula, onde os professores se juntaram, todo mundo sentou lá atrás, ficou todo mundo bonitinho sentado. E o professor Roger, que deu a aula, os alunos do oitavo ano. E ele foi visitando, como eu falei antes, que ele foi visitando os alunos, ou seja, ele foi mediando a solução dos alunos para ver o que estava acontecendo. E ele mostrou, para não ter dúvida nenhuma, ele mostrou uma colher menor e uma colher de chá, para eles verem a diferença do tamanho de uma colher de um tamanho para outra colher. No caso, todas ali, o problema é a colher de chá, mas ele mostrou para ter uma noção, né? Os alunos terem uma noção. O primeiro grupo respondeu a quantidade de café é pouca e fizeram essa resolução. E eles começaram isso com o professor. Qual a quantidade que vocês imaginaram voltar na xícara? Aí eles deram um número e colocaram, por que vocês colocaram mais leite do que café? Aí os alunos responderam, porque tem mais leite no copo de leite do que café. Quando levávamos o café para o leite, a xícara ficou com 95 ml, o copo ficou com 605. Aí ele falou que é difícil explicar, mas achamos que a quantidade era a mesma. E a segunda resolução era essa daí. Ignora essa parte aqui de baixo. Que também chegaram a declarar que a quantidade de café é a mesma da xícara do copo. E como o professor achou que a resolução estava um pouco confusa, ele resolveu aplicar 5 a 4, que era sem usar os 6 vezes mais. Roger optou por abordar a estratégia de número 5 associada a elementos genéricos da estratégia de número 4 do planejamento, uma vez que um dos grupos utilizou a estratégia do número 2. E a avaliação em si não deu tempo de aplicar toda a avaliação, porque o professor ia debater todas as resoluções com os alunos e não deu tempo de explicar nos 100 minutos. Alguns alunos marcaram verdadeiro para questões que eram falsas, mas todos os alunos responderam
que é a alternativa a tanto café no copo de leite quanto leite no copo da xícara de café. E a reflexão foi a seguinte: o tempo de aula não foi o suficiente, como a gente viu, porque não deu para fazer a avaliação como eles queriam. A estratégia 1, 3 e 4 não foi debatida. E, com base das observações dos professores, a aula foi proveitosa e não precisaram fazer outra sessão de planejamento, execução e reflexão. E eles avaliaram todo o processo usando o método e chegaram à conclusão que nunca haviam pensado em apresentar várias estratégias de solução para os alunos e o porquê de fazer aquilo. Os professores elogiaram o planejamento colaborativo, pois a aula traz isso: diversidade de pensamentos, compreensões, estratégias e bagagens matemáticas. E eles confessaram que muitas vezes nem usam planejamento, eles nem fazem planejamento, porque já com muitos anos de prática já sabem lidar com as situações ou pensam saber o que acontece aqui, não? Enfim. E as dificuldades que foi apresentada usando isso foi a seguinte: insegurança em relação aos professores no momento da observação. Uma das professoras perguntou ao professor que deu a aula se ele ficou inseguro ou se teve algum problema. Ele falou que no momento que ele estava dando a aula, ele começou a ficar um pouco acanhado, um pouco, né, na dele, mas ao longo da aula ele foi soltando e foi tudo correndo conforme. As aulas não estão preparadas para receber tantos professores observadores em seu espaço limitado, ou seja, as aulas são muito pequenas ou tem muitos alunos e não dá para botar 17 pessoas a mais, ou seja o que for, nas salas de aulas, e a insegurança dos alunos com tantos professores na sala. O professor mesmo, como já conhecia a turma, ele falou que os alunos no começo ficaram curiosos para saber por que tinham tantos professores, ou por que estava ali e tudo mais. Mas eles se focaram mais em apresentar o problema, em fazer o problema. E teve uma coisa que eu não falei, eu esqueci, mas enfim. A conclusão que eu tive, no caso, que os objetivos todos foram alcançados, todos que eles tiveram foram alcançados, tanto é que não teve planejamento, execução e reflexão de novo, então foi ótimo. E eu achei que deve se utilizar o estudo de lição para aperfeiçoar o ensino e melhorar o aprendizado. E achei que o método é importante tanto para o professor quanto para o aluno. E eles mesmos falaram que foi extremamente rico e valioso. E outra informação foi que 10 professores que fizeram esse primeiro livro, né, participaram desse primeiro livro, eles retornaram e fizeram o segundo livro. Foram 17 no primeiro e 10 continuaram. E acho que foram 20 para fazer o segundo livro a mais. Então foi bastante pessoa que quis continuar usando o método. E eu achei essa frase muito boa. Eu queria fechar com ela porque achei maravilhosa. O ganho é muito maior do aluno. O ganho muito maior é do aluno, da sua aprendizagem, quando nós estamos preparados bem para isso. E é isso. Bem. Você poderia voltar lá nos objetivos, lá no início? Ficou grande, né? Não, ficou bom, acho que ficou bem na medida. O livro inteiro trata desse episódio. Só desse. Mas tem vários outros livros que também falam, outras séries. Com outros problemas. Outros professores, outras séries, outras... Vai que no outro livro talvez eles façam outras sessões de planejamento, não sei. E ele fala sobre essa questão de, por exemplo, da oralidade, interação e argumentação? Quando os alunos foram no quadro, eles meio que apresentaram isso pros outros alunos. Então teve essa comunicação, essa interação entre os alunos. Então teve bastante, eles tiveram que explicar para meio que
convencer os outros alunos que não chegaram a essa conclusão. Então, meio que teve, bastante até. Porque quando o aluno foi no quadro, ele explicou o que ele estava fazendo, e teve interação e tudo mais. E sempre tem uma discussão que não deu tanto para fazer, mas sempre tem uma discussão para eles verem a resolução do problema, que é feita do professor com o aluno. Não é só o aluno não é só o professor que vai falando. É mais o aluno que chega e o professor só tem que meio que instigar o aluno a chegar lá, não dando informações para ele chegar. Ele tem que chegar sozinho e o professor só ajudando, não falando, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que fazer. Tem que eles sozinhos. Então teve bastante. E esses eram todos os objetivos? Todos os objetivos. E eles conseguiram todos, né? Eu observo que os objetivos, eles não estão atrelados ao conteúdo, né? Você podia ler esses 4 objetivos e falar, não, vou trabalhar com função quadrada. Não, vou trabalhar com matrizes. Então, os objetivos estão no metanível, não é uma coisa específica. Por exemplo, se fosse em termos de conteúdo, seria o quê? Trabalhar com proporções, seria trabalhar com porcentagens, seria trabalhar com frações algébricas, né? Veja que isso não está descrito nos objetivos desse planejamento de aula, né? Até porque ele abrange vários métodos para resolver um problema, então não teria usar como uma coisa só. Mas eu fiquei um pouco insatisfeito do problema. Sim. Para mim ele não atende muito bem o primeiro objetivo. Porque esse problema parece muito com um problema para começar os 3 atos do Dama. Parece muito, parece que tipo assim, ele deu aquela informação e depois ele daria mais informação pro aluno. Exatamente, porque pra mim ficou muito vago, tipo assim, porque por todas essas resoluções, dá pra. Eu agora tô aqui pensando, e quando ele fala a questão de botar o leite no café, ele tá considerando um copo sem o café dentro. Isso que tem que ver. Vamos pensar um pouquinho se é isso mesmo? Eu entendi. Porque se o café tá dentro, não é a mesma quantidade, porque ele tem café, então eu tô voltando. Ficou muito aberto. Por uma questão de oitavo ano, talvez fizesse mais sentido, porque eles não estão trabalhando com. Talvez, assim, o oitavo, sexto ano não trabalhem tanto com a ideia de proporção. Mas entrando na questão de proporção, essa questão fica muito vaga, porque existem muitas leituras. Teve leitura ali de professor que não considerou, aquele que fez as bolinhas, que eu não entendi também. Vamos ver as bolinhas, vamos ver. Teve muita leitura diferente. Não, até as pessoas que resolveram por álgebra. Porque quando eles falam que é a mesma quantidade, eu concordo. Se eu não botei o café lá no meu leite, se eu tô pegando aquele copo de leite que eu botei o café, tem café ali. Não, e tem várias resoluções a parte diferentes. química da relação. Exatamente. Tipo, olha, legal, botei, mas a gente não considera que é um copo, mas Em questão de quantidade, de fato, é a mesma coisa e vai depender dos copos, das quantidades, de fato, concordo super. Mas agora, se eu misturei café no leite, não é a mesma quantidade que tá indo lá pro café. Eu não entendi. É uma leitura. Vamos ver, argumenta porque me prova que realmente não é. Se há mistura, não é a mesma quantidade. Porque, pensa, eu tenho um copo só com café, um copo só com leite, certo? Tá. Então nessa colher de café só tem café. Sim. Aí eu botei lá no meu leite. Sim. Mas agora se eu pegar aqui essa colher não tá só com leite, ela tá com café com leite. Então eu tô botando menos leite no café do que eu botei café no leite. E potencialmente por ter uma maior quantidade de leite, a quantidade de café aqui vai estar mais concentrada do que vai voltar. E aquela professora que usa a questão do número, pra mim, aquilo ali fica um pouco vago, porque aí ela tá falando de uma outra questão. Que ela tá comparando a quantidade do café com a quantidade de leite. Então se eu pensar, aqueles 10 ml em 250 ml é muito menor do que 10 ml em 50. Ou seja, aí já seria um segundo passo, um segundo momento. Então eu também tenho a questão do problema que ela fez a conta errada. Mas não, deixa eu pensar em termos de proporção. Então, tu põe aqui mistura, né? Então, aqui café, copo de leite, pega uma colher de café, põe aqui, misturei, pega uma colher daqui e põe aqui. Será que a proporção de leite no café é a mesma proporção do café nesse leite? Não, aí de seria a fato. terceira. Aí concordo que a proporção de leite no café é infinitamente superior. Porque a quantidade de café é menor para a quantidade de leite que tem. Aí eu concordo, mas o que eu estou dizendo é que quando aquela resposta que ficou aqui é igual, parece que ele não está considerando que o leite está com café misturado.
A 2 é a única que desconsidera isso. A 3, se você pegar a proporção de leite no copo de café vai ser maior devido à relação de quantidade de café. A primeira, só que a primeira a quantidade geral de milímetros. Então aí a primeira seria considerada. Desse jeito dá Ó, aqui tá falando. Mas você também pode levar em consideração o seguinte, pô, você tirou o café, botou no leite. Quando você for pegar aqui o leite, não tem só leite, tem café. Sim. Mas aí você também está tirando o café. Sim, não, esse é o ponto. A gente devolve um pouco de café. Por isso que teria mais café. Ainda assim, teria maior. Exatamente por voltar um pouco do leite, um pouco do café. Daria uma colher, não pequena tem só quantidade leite. de leite só. Não teria. Café. Não, uma pequena quantidade de leite já tem café. Ah, sim. E aí fica mais café no copo de leite. Entendeu? Não, mas aí vai voltar o café junto. Não todo café, esse é o ponto. Uma parte do Mas café aí vai ficar vai um lá. pouquinho de leite também. Então vai igual. Não, esse é o ponto. Como é que você considera que é igual? Não tem como você considerar. Não tem como você considerar igual. Esse é o problema. Ai, Jesus. Olha só, Não tem como. até A não ser aqui que no você- livro. Na o professor colher que tu Alano pega perguntou. exatamente 50% de café e 50% de leite. Não. Não. Mas é uma consideração uma consideração específica, porque aí ficaria 50% do café no copo de leite. Visual é bom. Visual é Eu melhor. peguei aqui uma colher de café, certo? Tem 5 pecinhas. Aí botei no meu leite. Mas quando eu peguei lá no meu leite, eram 4 de leite e 1 de café. Ou seja, tá uma quantidade de. Porque é colorido aqui, ele vai ajudar tanto. Bota aqui. Tem colorido. Também faz mais sentido ainda. Quando chegar na rede, pode ficar. Bota duas de café. 3 de leite e 2 de café. E aí vai ficar certinho. Esse é o modo discreto ali, né? Aquela solução É discreta. a última, a quinta. Foi. Vamos lá. Posso? Ah, também tem outra. Não, deixa aqui. Juntar, né? Ó, aqui tá fala. Aqui o preto e branco. Misturando. Ah, que Ó, maravilha. vou colocar mais Não quer levar isso lá pra perto da câmera, não? Vai ser interessante mostrar isso aí, essa tua televisão. Vai ficar os dois iguais. Vai ficar os dois iguais. Mas o leite vai distrair. Aqui, vamos lá, tá? Café e eu tenho leite. Certo? Então, quando eu peguei uma colher, eu peguei isso daqui cheio. Né? Só tem café. E botei no leite. Mas quando eu peguei lá, isso aqui lá, eu peguei tipo assim, ó. Mas aí você vai devolver um pouquinho menos Bom, de né, café e aqui vai os dois ficar vão ser iguais um pouquinho de mesmo. café. Então, Aí, falando, lá um mas pouquinho a de questão leite. dos 10 ml ali não tem só leite, tem café. Que volte. Ah, não, a gente vai ressaltar o café pra lá. O que tem de café no copo é de verdade. leite é a mesma coisa que tem O caju- de leite no copo de café. O caju Que é leão. esse pouquinho da O colher. caju leão usa a questão da Sim, colher. A exatamente. colher quando ela volta. Ela volta Quando ela com um volta café com o já. pouco de café que ela volta, é a quantidade. Tipo assim, volta com 10% de café. Então fica 90% de café no copo de leite, tranquilo? Da quantidade original. Da quantidade original que você colocou lá. Só que aí, como tem 10% numa colher, tem 90% de quantidade de leite no copo. E um pouquinho de Numa café. colher. Então É. quando volta 90, fica 90-90. Então, qualquer número que você bote. Eu tentei com 5 aqui agora, não tem. Olha só, vamos trazer igual. colher e leite pra cá, a gente vai fazer isso. Não dá pra testar porque eu não mistura, mas Não, a ideia assim, faz você tem sentido. um todo de leite, um todo de café. Aí você pegou esse café e 10 ml. tá, e 10 botou ml. aqui, Aí eu certo? botei 10 ml de café no leite. Sim. Aí você vai pegar agora, de volta. Mas aí não vai vir mais 10 ml de leite. Não, você não vai pegar meu tempo. Vai vir um pouco de... É uma mistura que vai vir. Vai vir um pouco de... Não é 10 ml de leite. Deixa eu terminar. Vai vir um pouco de café e um pouco de leite. Quando você devolver pra cá, aqui vai ficar um pouquinho de leite, certo? Que aqui você pegou a mistura, então pegou só um pouco de leite e café. Devolveu café com leite. Na xícara de café. Então aqui você tem café, aí um pouquinho que devolveu de café e um pouquinho de leite que veio na colher junto. E aqui você tá com tudo de leite, um pouquinho de café que veio e que já tirou um pedaço, entendeu? Então ficou a mesma quantidade que você tem de café no copo que tá com leite, você tem de leite no copo que tá com café. Caju, devagar. Então. Não tinha que pensar nisso. Qual o método visual aí? Vamos ver. É aqui. Eu só Genial, consigo chega mexer com a colher, só consigo mexer essa forma aqui. Ele bota pra cá. Na hora que volta, eu só consigo pegar esses dois formatos. Então vamos dizer que eu pego o formato, esse formato aqui e esse aqui. Acaba ficando a mesma quantidade.
cada copo. Muito genial. Tem que explicar na câmera, tem que ver na câmera. E aí acaba ficando a mesma quantidade. Porque só na minha mão só consigo pegar esse formato. Então mesmo se eu não pegasse essa aqui, se eu pegasse essa pequena, eu pegaria a grande. E aí, da mesma forma, ia continuar a mesma proporção. João, mostra na câmera. Sério, mostra. Ah, meu Deus. Genial, então todo mundo chegou todo mundo depois. A câmera tá onde? Tá aqui? Tá tudo claro. Tem que ficar aqui. Pode ser aqui. Você pode explicar também, eu expliquei pra você, né? Pode explicar, vai. Então, tem um copo com mais deste, tem um copo com um pouco de café. A minha mão, eu só consigo pegar elementos desse formato aqui. Dessa forma circular. Vamos dizer que então que eu pego esses dois elementos aqui, um mais fino e um mais grosso, do copo de leite, do copo de café, e boto no copo de leite. Então ele está misturado aqui dentro. Quando eu for retornar, eu vou ter que pegar algum elemento do café, do leite, e pegar algum elemento do café que volta. Só que eu só posso pegar elementos que tem ou esse formato ou esse formato. Então se eu pegar esse aqui, quando a gente retornar, cada um vai ficar com a mesma quantidade do outro. Não importa qual eu pegue nessa mistura. Todas as vezes que um deles for, o outro vai ter que ficar. Acabei confundindo aqui. E acaba formando a mesma quantidade sempre. Não importa qual que eu pegue. Você pega os dois, mistura. Quero voltar com essa peça, então eu tenho que voltar com essa peça, porque é tudo que eu posso pegar. E aí acaba ficando com a mesma peça. E é isso aí. Eu acho que dá pra fazer organicamente depois, entender isso bem. Não, mas lá no finalzinho. Não, poder. Tá no obrigado? Não, no. Não, você tinha que fazer alguma coisa fixa, não dá pra fazer uma colher fixa. Aqui ou aqui? Tá. Não, mais. Mais pra lá. Então aqui. Isso. Nesse texto das dificuldades. Olha só. O que a gente falou, inclusive, a primeira dificuldade. Falou. No texto menciona se tanto com os professores quanto com os alunos houve uma conversa? Por exemplo, Não, menciona. Que eles conversaram, que ensinaram tudo bonitinho. Não, dizer assim, tem uns alunos do 8º ano, fala assim, olha, nós vamos fazer um experimento, que é estudo de lição, que é japonês, então vai vir professores aqui. Todo mundo sabia que ia acontecer. Todo mundo. Teve até coisa pra assinar, os pais sabiam, todo mundo sabia. Todo mundo. Mas esse é um plano de aula que você aplicaram? É tudo do estudo de lição, o plano de planejamento, a execução e é tudo do método. Esse é o método em 3 etapas. Então tudo foi aplicado. Vocês já viram as ilustrações antigas quando começavam as primeiras dissecações humanas? Não. Tem algumas fotos que é uma galera em volta e Aqui assim, no Concorda que era um estudo de lição, alguém secava, mas tinha gente. Sim, eu isso me lembrou essa imagem que o pessoal de medicina, um vai lá, opera, mas os outros ficam observando e, né? E não é muito bem. Aí sempre tem alguém que vai se pensar. Peraí.